Os espíritos vêm e reencarnam porque têm necessidade de passar por determinada necessidade de provas. Então, muitas vezes, nesse processo reencarnatório, esse espírito reencarnante, ele nem conhece do passado o papai, a mamãe ou os irmãos. Ele está conhecendo a primeira vez naquele processo reencarnatório. Porque o grande objetivo dessa reencarnação que ele irá passar é justamente ter determinado tipo de prova aqui na Terra. Então a gente dá um exemplo assim, aquela família formada por papai, mamãe e grande número de filhos. E dado um número grande de pessoas, ali muitas vezes há dificuldades de ordem econômica. Então aquele espírito reencarna naquele grupo para passar por determinadas dificuldades de ordem econômica. Certamente é algum espírito que lá no passado não soube se conduzir bem com relação aos aspectos econômicos da vida. Então nessa reencarnação ele vem para passar por determinadas dificuldades nessa área. Sejamos todos bem-vindos mais uma vez, né? E hoje nós temos aqui o nosso irmão Breno, da Sociedade Espírita Simão Pedro, um trabalhador da nossa doutrina, né, que atendeu gentilmente a este pedido de estar conosco. Então eu passo desde já a palavra a ele para que possa nos conduzir na atividade desta noite. Obrigado. Queridos irmãos, boa tarde a todos, que Jesus os abençoe, sejam todos bem-vindos. A literatura espírita nos mostra, seja ela lá nas obras básicas ou naquela naqueles livros, né, subsidiários, que 3 são os motivos que fazem com que determinados espíritos reencarnem em determinados grupos familiares aqui na Terra. 3 são os motivos. O primeiro desses motivos que faz com que o espírito venha em determinado lar é aquilo que a gente chama de natureza das provas. Os espíritos vêm e reencarnam porque têm necessidade de passar por determinada necessidade de provas. Então, muitas vezes, nesse processo reencarnatório, esse espírito reencarnante, ele nem conhece do passado o papai, a mamãe ou os irmãos. Ele está conhecendo a primeira vez naquele processo reencarnatório. Porque o grande objetivo dessa reencarnação que ele irá passar é justamente ter determinado tipo de prova aqui na Terra. Então a gente dá um exemplo assim, aquela família formada por papai, mamãe e grande número de filhos. E dado um número grande de pessoas, ali muitas vezes há dificuldades de ordem econômica. Então aquele espírito reencarna naquele grupo para passar por determinadas dificuldades de ordem econômica. Certamente é algum espírito que lá no passado não soube se conduzir bem com relação aos aspectos econômicos da vida. Então nessa reencarnação ele vem para passar por determinadas dificuldades nessa área. Outras vezes podem ocorrer outras situações, por exemplo, e esse caso, no livro Vida e Sexo, Emmanuel vai nos colocar de um modo lá bastante explícito essa questão. Ele diz assim, que tem determinados espíritos que têm necessidade de vir para passar determinadas situações de ordem moral. Então, se dá um exemplo, por exemplo, de uma jovem, ela vem num determinado lar, com um pai extremamente severo, um pai rígido, um pai enérgico, e ela não suporta esse tipo de pessoa junto dela. Então aquele pai, dada a sua severidade, ela começa a crescer e pensar assim, ó, o primeiro rapaz que eu conhecer, eu vou casar para sair de casa. Não suporta aquele tipo de situação emocional do pai. Chega aquela idade própria, né? Essa jovem, então, está naquela fase de conhecimento de outras pessoas, e daí o casamento. Ela, então, conhece alguém. Mas naquela fase do namoro, do conhecimento, eu pergunto para vocês, a pessoa conhece efetivamente o outro? Na fase que antecede o casamento? Porque muitas vezes nessa fase, eu não sei se vocês lembram, eu passei por essa fase há muitos anos, mas eu lembro que a gente fazia aquele marketing positivo, lembro? Eu procuro mostrar para ela o meu lado bom, e ele procura mostrar para mim, né, o lado bom. Então ele só se mostra esse lado bom, o outro lado deixa para mostrar depois, e mostra. Casou, daí começa a sentir mais à vontade e mostra esse outro ladinho. Então, essa moça do nosso exemplo, né, tinha um pai extremamente severo, enérgico, um homem assim mais endurecido nos aspectos emocionais, ela não suporta isso, casa, conhece daí no casamento, conhece bem o rapaz, né, e olha a surpresa, ele é igual ao pai dela, ele também é um homem enérgico, severo, uma pessoa assim, bastante rígida. Então, o que acontece aí? Eles têm um filhinho.
ela não suporta esse tipo de marido, se separa e leva o filho junto. O filho começa a crescer e olha a surpresa, o filho é igual ao avô, que é igual ao pai, que é enérgico, severo, uma pessoa assim. Por que isso? Porque ela tem necessidade de passar por situações morais dessa natureza. Então, nesse primeiro tipo dos 3 que compõem o motivo, que fazem com que as criaturas reencarnem na Terra, um desses, então, é pela essa prova. A pessoa tem necessidade de prova, mesmo não conhecendo aquele papai, mamãe ou os irmãos de uma encarnação anterior. Às vezes até pode conhecer um ou outro, mas a grande necessidade que tem é a natureza da prova. E aí a gente entra num segundo grupo de espíritos que reencarnam aqui. Se nesse primeiro grupo, então, havia uma natureza da prova, nesse segundo grupo que faz com que as criaturas reencarnem aqui na Terra, está aquele muito conhecido nosso. São aqueles espíritos conhecidos do passado com grande amorosidade. São aqueles espíritos que nós já vivenciamos com ele, ou com eles lá no passado, e nós já estabelecemos nessa convivência uma grande amorosidade com eles. Então isso é muito lindo, porque a gente tem aquele filho que ele faz tudo por nós, então a gente diz assim para ele: filho, eu estou com uma dificuldade aqui, pai, deixa comigo, eu faço para ti, eu te ajudo. O filho, eu preciso de tal coisa, não, deixa que eu faço. Ele está sempre disposto a nos ajudar. A gente tem uma amorosidade assim, profunda com aquele espírito, que nós já desenvolvemos lá no passado. Então a gente observa que isso dentro do lar é muito bonito. Às vezes essa amorosidade pode ser entre o casal. Ele diz assim: eu estou com uma dificuldade. Ela diz: não, deixa que eu te ajudo. Pode contar sempre comigo. Ou ao contrário, ele, né, está sempre junto, dando a mão naquelas necessidades maiores dela. Então esse é o segundo grupo, encontro de espíritos de grande amorosidade do passado. E a gente diz que isso é muito bonito, porque o filho, a filha, nessas condições, está sempre disposto a ajudar. Eles pagam lá a nossa conta, eles nos ajudam em todos os aspectos da vida. Mas nesse segundo grupo, tem esse, então, com grande amorosidade do passado, mas ele é subdividido. Tem um outro grupo de espíritos que vem para a reencarnação, que tem grande amorosidade do passado, mas são espíritos frágeis emocionalmente. E eu vou dar exemplos que vocês certamente vão conhecer alguém. É aquele espírito assim que vem no processo reencarnatório para a nossa família, nós temos grande afinidade, criamos uma amorosidade lá do passado, mas são espíritos frágeis. Então é aquele espírito assim que nos dá trabalho uma vida inteira. É aquele filho que a gente olha para ele e diz assim: mas filho, tu fez isso de novo? Mas eu já te falei 100 vezes que não é assim, e ele fez de novo. Mas filho, eu já te orientei que não é assim, e ele apronta de novo. Ele está sempre aprontando, mas nós amamos profundamente aquela criatura. Mas ele está nos dando sempre trabalho. Às vezes é a mãe, a pessoa diz assim: eu adoro a minha mãe, mas ela dá um trabalhão que, olha, né? Então, às vezes é assim, é aquele espírito que nós temos uma imensa amorosidade com ele, mas ele nos dá um trabalho porque são frágeis emocionalmente. E esse tipo de espírito, às vezes a gente pensa assim, ele vai nos dar trabalho enquanto é criança. Não, é criança, dá trabalho, a gente tem que estar sempre cuidando. Mas daí eles vão se tornando adultos, tem 50 anos de idade e estão dando trabalho ainda. Casar e a gente tem que estar cuidando ainda, porque se não cuida, acontece aquelas coisas, né, desagradáveis. Então a gente tem que estar sempre amparando, sempre cuidando, mas a gente ama, e a gente vem com aquela situação de sempre ter um olhar diferenciado para aquele que tem mais necessidade, porque muitas vezes, se nós temos mais de um filho, a gente vai ver que um ou outro vai pela vida que é uma beleza, a gente só tem que dar uma olhadinha, eles vão que é uma maravilha, mas agora tem aquele outro que a gente tem que estar sempre empurrando, sempre orientando, sempre mostrando, parece que para ele tudo é mais difícil, e é mais difícil mesmo, porque é um espírito que tem carências, né, emocionais, bastante profundas, então nos dão esse trabalho uma vida inteira. Tem uma pessoa conhecida, que ele sempre foi um espírito da família, né, conhecida nossa, um dos meninos é gêmeos com outro. Um desses gêmeos foi pela vida, agora está com 40 e poucos anos, foi pela vida que era uma beleza, tudo certinho, tudo ajeitadinho. Agora o outro sempre nos deu trabalho, sempre eu e a minha esposa, sempre orientamos e ajudamos aquela família, e ele especificamente, porque dava um trabalhão desde pequeno. Daí chegou num determinado momento, ele casou e a gente, graças a Deus, casou, né? Foi morar bem longe, inclusive, né? Foi morar bem longe. A gente, agora está tudo certo. O casamento durou 2 anos, separou, não tinha para onde morar, para onde é que ele veio. Voltou para perto de nós, para junto da mãe. Continuou dando trabalho. Até hoje está com
quase 50, continua dando bastante trabalho, mas a gente está lá, né, dando a mão para ver se ele vai pela vida, e pela perspectiva que está ali, vai até desencarnar, eu acho que a gente vai estar lá junto, mas faz parte, né? Então esse é o segundo grupo. Então o primeiro grupo é natureza da prova, o segundo grupo de grande amorosidade, e o terceiro grupo, que você certamente também conhece, é aquele grupo de espíritos que reencarnam, mas que tem laços de desafeto do passado. Laços de desafeto. Isso é muito triste, porque cria aqui na Terra aquelas famílias com extremas dificuldades, porque aqueles componentes, às vezes um filho, às vezes um casal, são espíritos que criaram desafetos no passado. E como nós esquecemos no processo reencarnatório, a gente esquece do passado, a gente recebe aquela criança, às vezes, na forma de filho, pega lá nos braços, e a gente pensa assim, eu amo profundamente meu filho, eu sou capaz de dar minha vida por ele. E não, como tem um esquecimento, a gente não faz ideia que muitas vezes está ali aquele mesmo que nós prejudicamos imensamente no passado, ou ele nos prejudicou no passado. Mas como a lei de Deus é uma lei de amor, quando se tem ódio, rancor, mágoa, não se cria nada de bom. Então tem que estabelecer o amor. E como é que vai estabelecer o amor? Colocando um aqui em Alvorada, outro lá em Porto Alegre? Não, coloca dentro do mesmo lar, né? Coloca dentro do mesmo lar, que daí as pessoas se aproximam e vão transformar aquelas dificuldades em amorosidade. E que é isso que acontece. Então esse grupo é subdividido em dois outros. Então esses são laços de desafeto do passado por mágoa e laços de desafeto do passado por ódio. Então pode ser por mágoa ou por ódio. Quando o laço de desafeto do passado é por mágoa, a mágoa sempre indica alguém que se amou e ocorreu algo ali que magoou o outro. Então a mágoa, sempre no fundo da mágoa, a gente procurando bem lá no fundo, tem amor. É aquele amor que adoeceu. Então a mágoa é o amor que adoeceu. Então é diferente do ódio. Então pode ser por mágoa e por ódio. Esse por mágoa, a gente pode restabelecer aquelas vivências de amorosidade, porque lá no fundo tem o amor. Então a mágoa a gente sempre vai ter de alguém que é importante para nós, de alguém que é querido para nós. Aí tem a mágoa. O ódio é diferente. Então, por exemplo, quando nós somos assaltados lá na rua, o ladrão nos leva a nossa carteira, nós nunca vamos encontrar alguém que vai na delegacia e dizer assim, seu delegado, eu estou muito magoado lá com aquele ladrão. Não, nós não estamos magoados, nós estamos até com ódio, mas mágoa não. Mágoa a gente tem de quem a gente amou um dia. Essa é a mágoa. Então a mágoa a gente pode restabelecer. Agora o ódio é mais complicado, e é muito comum no mundo de provas e expiações, como a gente vive aqui, a gente ter vivências de ódio. O ódio ele é mais complicado, porque se viemos aqui, estamos em presença de alguém que nos odiou ou que nós odiamos ele, ou ela, nós temos que juntos justamente para restabelecer a paz, o amor, a vivência com aquela criatura. Então nós temos que fazer esse trabalho necessário para que possamos restabelecer o amor. E algo que é significativo é assim, se nós estamos em presença de alguém que nos odiou, ou nós odiamos esse alguém, e é na forma de filho que este ou esta vem, nós pais temos mais responsabilidade, sempre. Por óbvio que nós reencarnamos primeiro na forma de pai ou mãe e aguardamos a chegada desse espírito reencarnante, que às vezes é alguém que a gente tem essa dificuldade, né? Então o que acontece aí? Nós pais temos mais responsabilidade, só estar na figura de pai e mãe tem mais responsabilidade, é como está lá na questão 582 do Livro dos Espíritos. A paternidade, a maternidade é uma missão, a paternidade, a maternidade é uma missão, e o que é que os Espíritos respondem? Não só é uma missão, como um grande dever. Oportunamente, Deus perguntará o que fizeste com aquele Espírito confiado à tua guarda, à tua tutela. E a nossa consciência perguntará, ou Deus perguntará, é a nossa própria consciência nos perguntando o que nós fizemos com aquela criatura que está junto de nós. Porque se nós vemos que ali está alguém complicado, alguém difícil de lidar, alguém com muitas mazelas morais, e nós não fazermos nada para resolver essa situação, tudo aquilo que essa criatura fará na idade adulta de ruim, vai ter a nossa responsabilidade junto. Mas agora, ao contrário, se estamos em presença de alguém com dificuldades efetivas ali, alguém com muitas mazelas morais, e a gente faz todo o nosso esforço para fazer o nosso melhor para ele, mesmo que lá adiante ele, seja inadequado no meio social, nós temos a nossa consciência tranquila de que efetivamente fizemos o melhor. Então a gente tem que trabalhar
para restabelecer dentro daquele ser reencarnante as possibilidades maiores de amorosidade, de respeito, enfim, de fraternidade. E nesse conjunto de situações que fazem com que seja vivenciado valores na convivência com aqueles espíritos que reencarnam entre nós vemos assim que nesse segundo grupo que eu falei, de espíritos que nós já estabelecemos no passado extrema amorosidade, muitas vezes nós vamos encontrar algo interessante ali. Porque alguns meses atrás, um psicólogo paranaense, que tem vários livros publicados, chamado Christian Duncan, ele escreveu um artigo bem interessante, me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Ele não é espírita e nem tem um pouco religioso, é psicólogo. E ele falou lá no artigo, que o título do artigo, assim, há filho preferido? Interrogação. Ele fez comentários no artigo sobre se há na família filhos preferidos, né? Porque muitas vezes a gente sabe, não é, que a gente pode ter um filho ou pode ter 10 filhos, a gente vai amá-los, mas às vezes não é igual. Às vezes a gente já estabeleceu no passado uma determinada sintonia, um amor tão profundo com um que é diferente do outro. Então o Christian Duncan vai falar assim, ó, que muitas vezes há fatores genéticos que colocam aquele filho como um filho preferido. Outras vezes há uma maior simpatia e afinidade entre as criaturas. Ele coloca uma série de razões e chega à conclusão que há filhos preferidos, mas ele não chegou a completar, porque nós, na doutrina espírita, completamos o porquê que há filhos preferidos, justamente porque nós estamos em presença daquele filho que às vezes a gente já ama várias reencarnações e está junto de nós. Então ele é o filho preferido, a gente tem um olhar diferente para ele, né? E eu, quando falo em filho preferido, eu sei bem do que eu estou falando, porque lá na minha família de origem, era mamãe, papai e 10 filhos. 10 filhos. Era uma multidão dentro de uma casinha pequena e pobre. E você sabe que tinha lá um filho preferido. Vocês sabem quem é o filho preferido? Era eu. Eu era o filho preferido. E lá a dificuldade econômica era de tal forma que raramente tinha bife. Quando tinha, eu sei que mamãe me dava o primeiro. Eu sempre ganhava o primeiro. Até hoje os meus irmãos ficam mexendo comigo que eu era o filho preferido. E era realmente, né? Porque eu sei também, né, que a minha mãe já reencarna comigo há várias existências. Então havia, né, agora ela já é desencarnada, né, entre nós uma afinidade muito grande. Então cria essa situação. Mas então, em todas essas situações, a grave é o terceiro grupo de espíritos que vem na forma de desafeto. Porque muitas vezes aquele filho não o da mágoa, mas aquele do ódio, faz com que a criatura tenha dentro dela, mãe, pai ou algum outro, dentro de si, né, de modo inconsciente, algo contra aquilo. E aí a gente vê situações dolorosas, não é? Que afetam o nosso coração, que a gente vê nos meios de comunicação. Todas as semanas a gente vê quando um pai ou uma mãe faz mal ao seu próprio filho. Que coisa dolorida. Eu, pessoalmente, certamente todos vocês, a gente se sente atingido quando a gente vê essa notícia, né, de uma mãe e do pai matando o próprio filho, fazendo outras situações assim de dor, né, porque está contido dentro dele ou dela essa situação, né, lá no inconsciente, de menosprezo àquela criatura, e isso é totalmente inadequado, porque se nós estamos juntos, é porque Deus nos deu a oportunidade de nos reabilitarmos. Nós temos possibilidade de nos reabilitar. A tarefa é difícil? Sim, a tarefa é difícil, porque educar é difícil. Educar nos requer tempo, nos requer disposição, nos requer amor, né? E às vezes é difícil. Mas a gente, quando está em presença daquele filho mais complicado, está nos indicando a tarefa a seguir. E temos que fazer essa tarefa. Porque muitas vezes o pai e a mãe vê ali uma tarefa muito complicada e o filho vive aprontando e manda embora. Não, sai aqui de casa, não dá mais para viver aqui. E aí é importante a gente cuidar disso, porque o pai ou a mãe que fizer isso, tudo de errado que aquele filho for fazer, está o CPF da mãe ou do pai junto lá, na lei de Deus. Tá a responsabilidade. Tudo que acontecer com ele lá, parte da responsabilidade tá com o pai ou a mãe. Então, claro, a gente deve fazer o nosso melhor. Claro que há situações, muitas vezes, mais difíceis. Por exemplo, aquele filho ou aquele neto que começa a utilizar drogas, por exemplo, que dentro de casa começa a furtar as lâmpadas, o liquidificador, para vender, que começa a ameaçar o pai ou a mãe para que eles dêem dinheiro para ele comprar drogas. Claro que é uma situação extrema e difícil. Aí você tem que tomar uma outra atitude. Aquela atitude, bom, filho, não está dando mais, porque outras pessoas dentro do lar estão ficando adoentadas por tua causa.
porque não é só ele que está ali, tem outras pessoas, e todas estão sendo atingidas pelas atitudes que tu toma. Então eu vou arrumar um lugar, tu vai morar num outro local, pense bem no que tu está fazendo, porque assim não dá para continuar. Então, assim, são situações extremas que nós vimos dentro dos lares. E, às vezes, muitos dos crimes que a gente vê aí por fora, dentro dos lares, promovidos por aqueles que deviam proteger a criança, só tem uma resposta na reencarnação. São espíritos inimigos lá do passado que vêm aqui para colocar a amorosidade, mas não conseguem. Então, a gente tem que ter um cuidado todo maior, né, mais intenso, naquele filho que é mais complicado, naquele que exige mais de nós. E a par de todas essas dificuldades que nós temos dentro do lar, nós vemos que este lar, muitas vezes, isso é muito comum aqui na Terra, sofre influências espirituais. Sofre influências espirituais, é comum isso aqui entre nós. E as causas das influências espirituais aí negativas, porque tem positivas também, mas as influências espirituais negativas são de 3 motivos. O primeiro desses motivos das influências espirituais negativas dentro do lar é que nós viemos de um passado, de modo geral todos nós, de muita violência, de muitas dificuldades, de escravização, né, de situação de dor. Então nós viemos desse passado. Então lá nesse passado, muitas vezes nós encontramos ou fizemos mal para alguém ou alguém para nós e criamos inimizades, que hoje esse inimigo lá do passado está a nos observar as nossas famílias, para poder nos atingir. Às vezes eles não conseguem nos atingir, porque nós estamos numa sintonia mais alta, mas às vezes dentro do nosso lar tem o nosso filho, por exemplo, que é mais frágil, e eles querendo nos atingir, atingem os filhos, querendo nos atingir. Então a gente vê que são espíritos, especialmente aqui no Brasil, a gente tem muito dessa história de lutas, de violência, de escravização, de dificuldades, que hoje repercute, né? A espiritualidade inferior procura nos atingir por isso. Este é um motivo. O segundo motivo que faz com que haja influência espiritual dentro do lar é aquele motivo assim por aquilo que nós estamos fazendo. Quando eu estou fazendo bem, por exemplo, eu estou no centro espírita, fazendo bem, vai ter algum espírito que não vai gostar. Ou alguns que não vão gostar que eu esteja aqui falando para o público. Então, se eu estou fazendo bem, sempre vai ter uma galera que vai ser contra. Eu, por exemplo, vou estabelecer lá adiante um trabalho com irmãos nossos que usam drogas. Vou trabalhar com eles, né, para que se libertem desse vício. Vai ter um número grande de espíritos contrários e tentando me atingir. Eles nem me conhecem, mas é pelo que eu estou fazendo. Então tem lá um grupo de famílias desestruturadas. Eu vou trabalhar com essas famílias. Vai ter um grupo grande de espíritos que vão tentar me atingir pelo que eu estou fazendo, né? Mas isso é só parte da verdade. Ter um grupo de espíritos nos atingindo, procurando nos atingir porque nós estamos fazendo bem, é parte da verdade. A verdade completa é, se tem esse grupo de espíritos que querem nos atingir porque a gente está fazendo bem, tem um grupo muito maior de espíritos que estão nos ajudando, que estão nos dando a mão, que estão nos protegendo. Essa é a verdade completa. Sempre quando nós fizemos o bem, pode ter um ou outro que não queira o bem. E tem, tenho certeza que tem um grupo. Mas tem um grupo muito maior de espíritos que vão nos ajudar, vão nos proteger, vão nos conduzir para que o trabalho seja feito. E aí, tanto no nosso meio espírita, ou até fora do meio espírita, quando queremos fazer o bem, os bons vêm em nosso favor. E como é que nós vamos nos afastar desses espíritos que querem nos fazer o mal? Como nós podemos nos afastar deles? Está lá no Evangelho. Se eu quero me afastar do mau espírito, eu devo me aproximar do bom espírito. Está lá no Evangelho isso. Se eu quero me afastar dos maus espíritos, eu devo me aproximar dos bons. Como eu me aproximo dos bons espíritos? Através do meu pensamento adequado, dos meus atos corretos, da leitura, da prece, né, da minha transformação íntima. Aí eu começo a me aproximar dos bons, com isso, me afastando dos maus. Então a gente vê que isso é constante no nosso meio. E nós temos também um terceiro grupo de espíritos que querem nos atingir por um terceiro motivo. Esse terceiro grupo está muito bem explicitado naquele livro Libertação, do André Luiz. É aquele 9º livro daquela série que começa com o Nosso Lar, tem os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. E lá no 9º livro é Libertação. Tem lá, André Luiz vai nos falar da obsessão por inveja. Obsessão por inveja. Aquele espírito que quer nos atingir, ele nem nos conhece. Ele não quer nos atingir assim
pessoalmente, por algum problema pessoal, não. Eles querem nos atingir porque eles ficam observando, olha a família dele lá, olha como tudo é direitinho lá. Ah, mas esse cara não pode ser tão feliz assim, eu vou lá atingi-lo. Olha o trabalho que ele faz, olha como ele faz direitinho, olha como ele é correto. Ah, não, assim não dá, eu vou ter que ir lá perturbar ele, né? A obsessão por inveja. Eurípides Barçanufo, o grande trabalhador de Sacramento, lá em Minas Gerais, aquele espírito que veio com a grande missão, lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, para preparar aquele ambiente de Minas para a vinda do Chico. Eurípides Barçanufo, ele é um cristão antigo, porque lá no livro, tem aqueles romances históricos, tem um chamado Ave Cristo. Eurípides Barçanufo aparece lá naquele livro como já sendo cristão aquele tempo, logo no terceiro milênio, no terceiro século da era cristã, ele já estava lá. Então ele reencarna em Sacramento, em Minas Gerais, preparando o ambiente para a vinda do Chico. E ele vai contar uma história interessante sobre a obsessão por inveja. Dois espíritos que nem conheciam ele, mas tinham grande inveja das coisas que ele fazia. Não era possível que ele atendia aquelas pessoas sem cobrar nada. Ele tinha tanta amorosidade pelo outro, ele tinha tanto cuidado pelo outro, que ele deixava o lazer dele, ou o descanso dele, para ir lá atender aquelas pessoas. E aqueles espíritos acharam que era muita coisa, daí começaram a perseguir eles. Perseguiram durante tanto tempo, e no final eles disseram, dois espíritos, disseram assim, mas não é possível, nós vamos ter que parar, porque esse homem aí não se iguala a ninguém, de tanta bondade, de tanto amor, vamos nos afastar dele, não está dando certo. E se afastaram. Então a obsessão por inveja é algo muito recorrente também em nossos meios. Então nós temos todos esses casos. Quando nós falamos de influências espirituais na família, normalmente vem à nossa lembrança as influências negativas, que é bastante comum. Mas a gente tem influências boas também na família. E aí Allan Kardec vai colocar especialmente dois tipos de influências positivas na nossa família. Uma influência positiva é aquilo que Kardec chama de espíritos familiares. O que são espíritos familiares? No dizer de Kardec, são aqueles espíritos que são familiares nossos, que desencarnam e continuam nos acompanhando e querendo o nosso bem. Então são espíritos que oram por nós, que nos ajudam, são aqueles espíritos que quando a gente chora, eles vêm chorar junto, eles vêm secar as nossas lágrimas, são espíritos que nos ajudam. E esses espíritos nós temos constantemente contato com eles, né? Um contato mais aproximado, muitas vezes nós não lembramos, mas como ocorre à noite, quando nós dormimos, ocorre aquilo que Kardec chama de emancipação da alma. O corpo repousa e o espírito vai à dimensão espiritual. Lá é muito comum nós estarmos em contato com mamãe, papai, com aqueles queridos nossos que já partiram para a pátria espiritual. E lá nós nos encontramos. Daí é comum no outro dia a gente acordar com uma certa saudade, uma nostalgia, que a gente não sabe bem de onde vem, mas vem justamente desses encontros daqueles espíritos do nosso coração. Então esses são espíritos familiares que querem o nosso bem. Mas nós temos outro tipo de espírito, que a gente chama de espíritos benfeitores. São aqueles espíritos que cuidam de nós como espíritos imortais que somos. Então eles não se importam muito tão somente com a nossa encarnação, com a nossa existência, mas eles vêm a longo prazo, né? E há diferenciação entre os espíritos benfeitores e os espíritos familiares, porque os espíritos familiares muitas vezes são espíritos muito semelhantes a nós, não são espíritos muito elevados, são como nós, assim, espíritos dentro de uma normalidade evolutiva, entre aspas, assim, né? Espíritos como nós, né, que muitas vezes se preocupam muito com os aspectos materiais da nossa vida, se a gente está bem materialmente. Às vezes os espíritos familiares cuidam desse aspecto. Já os espíritos benfeitores cuidam de nós como seres eternos que somos. Então, o que eles se fixam em nós é a ideia assim de que como é que eu estou me saindo para prosseguir numa evolução mais plena. Então a gente dá exemplos assim, ó, vem aquela mãe desencarnada e diz assim na espiritualidade, fui visitar o meu filho, ele está uma maravilha, né? Comprou um apartamento novo, um carro muito bonito, comprou até uma fazenda lá com gato, está uma maravilha. Depois que ele entrou naquele processo de licitação, ele está cheio de dinheiro. A mãe diz, né? Já o espírito benfeitor diz assim, estou muito preocupado com o meu protegido. Comprou apartamentos, comprou carro, comprou aquela fazenda. Depois que ele entrou naquelas licitações, as coisas para ele estão muito mal. Olha o modo de ver, um no aspecto material e outro como espírito eterno, que para ele importa é a condição de espírito mesmo, a gente está fazendo o bem.
Então, esses espíritos, né, que cuidam de nós, estão constantemente junto de nós, nos orientando. Claro que nós temos espíritos junto de nós que nos orientam num sentido ou no outro, é como está bem estabelecido. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, né, se os espíritos influenciam os nossos pensamentos, nos nossos atos, aquela questão conhecida por todos, muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos conduzem. Então, é uma condução constante da espiritualidade, tanto para o aspecto negativo, quanto para o aspecto positivo na vida. Então, para concluir os nossos pensamentos, nós chegamos à conclusão, assim, de que a família é o grande processo pedagógico criado por Deus para que a gente aprenda a evoluir. É dentro desse cadinho doméstico que nós temos amplas possibilidades de evoluir, né? Porque dentro desse contexto familiar é o ambiente onde a gente sai de dentro de nós em favor do outro. A gente sai de dentro de nós em favor do filho, da filha, ou a favor do esposo ou da esposa. É ali que a gente pensa antes no outro do que pensar em nós próprios. Claro que essa família, né, presentemente na Terra, que é esse momento de transição que a gente passa, ela passa por muitos desafios. Essa família passa por muitos desafios, mas esses desafios estão requerendo de nós justamente essa visão mais alargada da vida, das nossas responsabilidades, das nossas possibilidades de efetivamente aproveitar esse momento reencarnatório para fazer o bem. Porque a gente sabe que no mundo inteiro tem diminuído muito a taxa de natalidade. A taxa de natalidade tem diminuído. Alguns países da Europa está igualando o número do desencarne com a encarnação, ou seja, a população está se mantendo. Em poucas regiões do mundo tem havido uma taxa de natalidade maior. De um modo geral, no Brasil, por exemplo, reduziu bastante. Então, as nossas oportunidades de reencarnar vão diminuindo. A gente não sabe quando vai poder, depois dessa oportunidade, reencarnar novamente. E aí a gente imagina, nós estamos aqui, o tempo passa rápido, e amanhã, depois, quando nós voltarmos à espiritualidade, algum amigo estiver nos esperando lá e vai dizer assim, mas Breno, tu foste lá e voltou. Eu ainda não tive a oportunidade de ir. Me diz o que tu fez lá de bom. Daí vai ficar complicado. Se eu disser para ele, eu esperei me aposentar para fazer alguma coisa, ou esperei as coisas melhorarem, ficar com um pouco mais de idade, quem sabe, para mim poder fazer alguma coisa, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade, né, que a reencarnação está nos dizendo e nos mostrando, para justamente fazer o nosso melhor. Muita paz a todos.